Bom dia, amigos ouvintes. Estamos fazendo a live de hoje e hoje desejando um bom dia, mas na verdade já estamos no início da noite, desejando a você o melhor dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ontem nós falávamos da sabedoria do homem, onde eu disse que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E esse trecho se encontra no capítulo 2, do verso 6, e até o 16, Ou seja, quase o capítulo inteiro, Certo? E hoje vamos complementar ainda mais o que significa a sabedoria do homem. Mas só que hoje está em 1 Coríntios também, como foi ontem, e o capítulo 3, já não é mais o capítulo 2, do verso 18 ao 23, certo? Porque é o seguinte, amigo ouvinte, sábios, o mundo está cheio de sábios. Tem pessoas julgando sábios, procurando através de uma encruzilhada, e dizem ciências ocultas, que assusta muita gente quando se diz isso, ciências ocultas, e que, na verdade, não é assustador. Ciências ocultas é simplesmente uma ciência que não está sendo ocultada, Então, é só isso. Não significa que, para ser uma ciência oculta, ela tem que estar ligada a um macumbeiro ou ao próprio Satanás, Uma magia negra. Isso não tem nada a ver. Só que tem uma coisa. Tem, como dissemos ontem, a benéfica e a que vem simplesmente para a maldição. Porque nem toda coisa que é descoberta cientificamente tem um resultado assim tão bom, Que tem coisas descobertas pelos cientistas que termina sendo a negação, Nós vemos aí, como eu gosto de falar muito sobre isso, porque se nós não dermos valor à nossa vida, então, no que vamos dar valor? Então, por isso que a coisa que mais tem complicado é nisso que estamos batendo sempre. Descobrem-se que um remédio é capaz de curar uma doença. Mas eles mesmos colocam as contraindicações e, às vezes, usando letrinhas tão pequenininhas que parece até já mesmo, desculpe a expressão, mas proposital. Porque geralmente as pessoas, não que jovem não fique doente, Mas quem mais procura médicos são os idosos, E os idosos, geralmente, a sua visão já é um pouco pequena, Então, claro que ele não vai conseguir, mesmo que ele abrisse essa embalagem, ele não ia conseguir ler letras tão pequenas. E num sistema de um linguajar,
com uma profundidade tão grande que é a mesma coisa de você estar falando para inglês em português quando ele não sabe o idioma. Ou seja, não vira nada. Você pega uma bula de um remédio, e feito com tanta sabedoria, com tanta ciência, e começa a ler aquela bula. Você entende 2 palavras, 10, você não sabe nem o que é. Que deveria ser bem explicado, porque afinal, quem vai tomar esse remédio, ele está tentando viver. Está tentando viver. Então, deveria colocar-se num sistema linguístico mais fácil do entendimento. Você não acha? Porque nós moramos em um país que a maioria ou é semi-analfabeto ou analfabeto de tudo mesmo, certo? Então, essas pessoas não conseguem ler. Você vai comprar coisas em supermercado industrializado, você não consegue ler o que está escrito ali. Qual proteína, como foi feito, de que é feito. Alguns você consegue entender, mas a maioria nem olha mais, né? Porque não, é tão pequenas as letras, feita proposital, viu? Eu não escondo essa palavra. Porque até a justiça uma vez diz que isso seria proibido. Tinha que pôr em tamanho as letras que pudessem as pessoas lerem com facilidade, não é? Mas não adiantou nada. Continua a mesma coisa. Você compra um remédio, como eu já disse, mas gosto de sempre refrisar, para que cuidamos de nós, né? Porque quem é que tem mais dó de nós? Não é nós mesmos? Então temos que ter cuidado. Você pega uma bula de um remédio que o médico passou para combater uma doença, seja ela qual for. Você vai ler a contraindicação. Aquele remédio foi passado para um tipo de doença e você vai ver a quantidade de contraindicação. Está trazendo agora, não é nem uma bula, mas é um jornal. Você vai abrindo, tem bula de remédio que está dando quase 1 metro de comprimento. Só para dizer besteira, certo? Isso aí, a covardia, eu expresso mesmo o meu sentimento. Porque estão se tratando de vida e não de lixos, certo? A gente vai lendo aquilo outro, pá, fez aquilo, foi para lá, fez. No final, eles dão um detalhe na contraindicação. Preste bem atenção nisso quando você for ler uma bula, lendo a contraindicação do tal remédio que você comprou, que talvez seja para uma dor de cabeça que você sente. E que talvez o médico nem fez causa tanto profundo para descobrir por que sua cabeça dói. E já passou esse remédio, esse analgésico, né? Eu, um certo tempo, tinha problema de pressão alta. E os médicos foram passando remédio. E a pressão foi subindo. Um dia baixava, outro dia subia. Eu ia, às vezes, no mesmo médico, ele trocava o remédio. Esse aqui, você toma, se não der certo, você volta. Assim também eu sei ser médico, certo?
Eu posso passar um remédio para uma pessoa, eu posso não, eu não tenho o direito de fazer isso, certo? Mas eu digo assim, no termo de fazer o mesmo. E depois falar assim, se você não morrer, você volta. Ou se te der uma cólica de rins, uma coisa assim, uma ânsia de vômito, você volta. Meu amigo, não passamos de cobaia, certo? Quanto mais cresce a sabedoria do homem, mais perdidos se encontra a população da Terra, certo? Porque o homem, para poder fazer alguma coisa que vem nos fazer bem, ele tem que ter Deus na vida. Porque se ele não tiver Deus, ele está com o diabo. E o diabo não vai gostar de você nem um pouco, principalmente se você estiver do lado de Deus. Eu tenho dito isso sempre. Ele é inimigo de Deus e vai ser seu inimigo também, certo? Aí, um dia um médico me disse, e vou citar o nome de remédio aqui, não estou escondendo palavras não. O médico me disse assim, olha, eu estava tomando losartana. Você sabe o que vai acontecer com você tomando losartana? Que seria um outro médico que havia passado. Não sei. Ele disse, olha, todas as pessoas que tomam losartana um dia vai morrer por causa dela, por causa da losartana. Agora eu te faço uma pergunta, e por que passa? Né? Você viu aí? É porque sua vida, a minha vida, para eles não vale nada. Não tem sentido. Nem para os líderes desse país, nem para ninguém. Nós não valemos nada. Nada. É muito triste. Mas sabe que por quem você é tratado assim? Pelos mensageiros de Satanás. Porque quem tiver Deus na vida não tem coragem de fazer o mal a outros. Certo? E por isso nós falamos aqui, né, ontem sobre a sabedoria do homem. E vamos continuar. Só que agora no capítulo 3, a começar do verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Veja aí os pontos e a parada mais forte. Vou usar minhas palavras. Que procure o máximo não ser tão idiotas de acreditarem que esses estudiosos igualou-se a Deus ou até ultrapassou. Não vai nessa não, viu? Não se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, seja o tempo que for, isso está expressando, faça-se astuto para se tornar sábio. Ele está falando com o sábio. Se você acha que você é sábio, esforce o máximo para ser um sábio. Porque você não é sábio coisa nenhuma. Estou falando isso não é com os ouvintes que estão me seguindo. Eu estou falando do que estão tentando fazerem com todos os que habitam a terra. Fazer de trouxas uma sabedoria furada. Certo? E aqui não sou eu que estou falando aqui não, aqui é um apóstolo. E dos que eu mais respeito todos, mas a revelação desse apóstolo é grandiosa. E continua, o verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ponto e vírgula. A sabedoria desse mundo é tão baixa, tão nojenta, que chega a ser loucura
para Deus. Deus olha aqueles mais sábios daqui da terra e fala, mas como é louco, hein? É louco. Ele está delirando. Você está vendo aí? Não adianta ninguém vir bater no peito e ter um canudo na mão e de querer desafiar pessoas aqui na terra, não. Que de igual modo, se não formos nada, ele também não é nada. Ele não é nada também. Não é eu não, hein? Aqui está aqui no capítulo 2, aqui, ó, certo? Começar do verso 6, está falando que não é nada. E é a Bíblia que está falando. Que alguém vai querer me condenar, né? Desses estudiosos do canudo aí, vai querer me, né? Não, eu estou com o direito de ler a Bíblia, né? Certo? E o meu direito de expressão também. Será que, eu já disse isso uma vez, estou a dizer, será que vai arrancar até isso de mim, não poder falar, O quanto eu estou tentando defender alguém que está debaixo do pé dessa classe e ainda eu tenho que ser punido, Tudo bem. O 19, a sabedoria do homem é loucura do mundo, não só do homem. De um homem, por acaso. Do mundo. Todos sábios, vamos dizer logo a verdade, metidos a sábios, certo? São tudo loucos. Sou eu que estou falando, não, né? Aqui, ó, é só ler, né? Capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu estou dentro do verso 19, certo? Então vamos para frente, né? Porque eu cortei, eu parei aqui, nessa pontuação forte aqui, é loucura para Deus, diante de Deus. Agora eu vou continuar o versículo, que ainda não terminou, o 19. Porquanto está escrito, 2 pontos de referência, né? Está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Os metidos a sábio. Ele pega eles em cima da sabedoria que eles acham que tem. Sabe por quê? Porque tudo de mal que essa raça fizer contra você, ele vai pagar caro demais. Ele vai pagar caro demais. Se ele acredita, isso é problema dele. Se ele não acredita, é problema dele. Mas que ele vai, vou usar uma palavra bem grosseira, se lascar todinho, ele vai. E outra vez, diz o apóstolo, o verso 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Tá vendo? Esse metido a sábio aí, Deus conhece até os pensamentos dele. E tá vendo ele, com a sua sabedoria, lascando com a vida dos outros. E tá anotando tudo, filmando tudo, gravando tudo. É idiota mesmo, né? Porque ele não parou para pensar nisso. Porque ele acha que ele é o Deus. Ele é formado em alguma coisa e depois disso ele tem dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Ele acha que pode. E não deu um tempo sequer ao seu próprio espírito para examinar o que ele está fazendo. E ainda no verso 20. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, né? Agora eu vou terminar o versículo 20. Que são pensamentos vãos. O que é vão? Vou tomar a liberdade aqui, pedindo até perdão a Deus, para mim poder fazer a continuação, como se eu fosse Deus. Deus dizendo assim, além de eu conhecer os seus pensamentos, idiota, metido a sábio, eu vou te dizer uma coisa, toda essa sabedoria sua é vã.
não te leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque lá na sua frente está te esperando um caixão, ô inteligente. Você passa a sua vida todinha lascando a vida dos outros, amontoando dinheiro, fazendo lá, nem quero tocar, certo? E esquece que tem um camarada fabricando caixão. Tem um camarada lá no cemitério só para abrir buraco. Ainda que eu tenha dinheiro, que faça lá uma mansão para pôr um monte de osso dentro, mas o fim dele é isso. É vã a sua inteligência, companheiro. Abra os olhos para Deus e te reconheça como nada, antes que seja tarde demais. Porque quando você for para o fundo de uma cama, como tem muitos aí pedindo misericórdia e não estão sendo atendidos, você não passa da mesma qualidade. Somos iguais. Pode ser que não somos no dinheiro, na moradia, nas diversões, mas no caixão, mesmo mais barato, mas são parecidos. Viu? Portanto, ninguém, esse é o 21, verso. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ponto vírgula. Ninguém, por favor, não fique gloriando desse pessoal, não. O apóstolo dizendo, porque tudo é vosso. Aqui, eles podem ter milhões de hectares de chão e muito gado, mas não são deles. Por que é tudo vosso? Porque ele pode ir primeiro do que a gente e ficar para outros aí, que não fique para mim, que eu também não queria, mas fique para os seguintes deles, e ele não leva nada. Até a roupa que ele vai vestir para dentro do caixão vai apodrecer, certo? E depois disso, do outro lado, porque não tem morte, a pessoa sai do corpo, já tem quem está esperando ele do outro lado, tá? Aí o próprio apóstolo diz o seguinte, seja Paulo, que era ele, né? Seja Apolo, que era outro, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, que era considerada, assim, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo isso é vosso. Deus não fez vocês para enfiar no inferno, não. Esse inferno que a gente não sabe o que é. O apóstolo está falando. É mentira. Que Deus está esperando até vir o último. Se a Bíblia diz o que não vier por amor vai vir por dor, é porque vai vir. E sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Um dia Jesus fez uma oração ao Pai dizendo, Pai, eles eram do Senhor e tu me deste. Eram seus, agora são meus. E o que é que Jesus veio fazer aqui? Resgatar, reconciliar o mundo com Deus, certo? Jesus não viria aqui para ser morto por homens ímpios, para não virar nada. Porque se fosse para ele vir aqui e o povo continuar indo para o inferno, como dizem os pregadores por aí, dando ordem, esse é do diabo, esse é de Deus e tal, Jesus nem teria vindo aqui, certo? Então, prezado amigo, ouvinte, eu peço você que deixe o like, compartilhe, e por favor, inscreva-se também no canal. Vamos mostrar a verdade, a realidade para as pessoas, porque tem muitas pessoas olhando alguém só porque é formado e tendo como um Deus, enquanto ele no fracasso cá embaixo, porque o pobre vive das sobras,
alguns até dos tambores de lixos, certo? Pegando o que sobrou da casa desses milionários. Eu não tenho nada contra esse rico, o problema é dele. O que eu tenho contra é do massacre feito por eles em cima das pessoas que não têm nem mesmo sequer direito de falar. Senhor, meu Pai, nós pedimos revelações e que a graça do Senhor venha fazer parte da casa dos nossos ouvintes. Pedimos o mesmo que pedimos a nós, pedimos ao mundo inteiro o que puder ser feito, porque o Senhor é o Altíssimo, acima de todas as coisas. Agradecemos os santos anjos do Senhor e agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.